E aqui estamos nós, poucos minutos depois da hora combinada, estamos de regresso para as entrevistas dos 30 Minutos com. Hoje, já o reconheceram, está de facto aqui na nossa imagem com a companhia de um adeus aí do lado direito. Muito bem, a banda sonora também familiar aí desse lado. Cumprimentos, naturalmente, deve ser o teu filho, não? É mais novo. É o mais novo, ok. E como é que ele se chama? É o Tomé. Tomé, muito bem. Viva o Tomé, obrigado por ter participado também nesta nossa emissão. Ele também fez o aceno. Exatamente, fez muito bem. Então tenho comigo o Alexandre Pereira, mais conhecido por Xano. Normalmente o pessoal da Rádio Jovem conhece-o por Xano. E o Alexandre vem por aqui para nos falar um bocadinho não só da sua experiência de rádio, mas também da experiência de vida para poder partilhar com todos nós alguns episódios e, no fundo, também percebermos aquilo que ele está a fazer. E é por aí que hoje começamos desta maneira diferente, para não serem sempre monótonas estas nossas conversas, e aquilo que eu proponho ao Alexandre, para já, é falarmos daquilo que eu acredito que seja mais paixão do que outra coisa, que é o futebol. E no caso concreto, porque é que eu entro assim? Eu entro porque percebemos que tens alguma ligação, inclusive o futebol faz-te trazer aqui alguns amigos, como aconteceu esta semana, falávamos com o Mauro, que nos fala da tua ligação ao futebol, de Sport Lisboa, enfim. Vamos começar por aí, Alexandre, e depois de dar as boas-vindas, explica-me o que é, ou como é que sentes o futebol na tua vida desde que tens memória. É algo que foi permanente antes de falarmos da rádio, Alexandre? Um abraço para ti, bem-vindo. Olá, obrigado, Gonçalo. Finalmente encontramos, não é? É verdade. O futebol tem, desde que me lembro de mim a gostar de futebol. Agora tem mudado e nos últimos 25 anos passou a ser uma coisa profissional, porque boa parte do meu trajeto profissional, não todo, mas boa parte do trajeto profissional foi feito ligado ao futebol. Primeiro como jornalista, muitos anos como jornalista da área de futebol e agora nos últimos 7 na própria Federação Portuguesa do Dito. E no último ano ligado ao Canal 11 que fez agora, acabou de fazer agora precisamente um ano, a 1 de agosto. É um projeto... E vamos falar também sobre isso. Mas aquilo que eu procurava de ti eram as tuas raízes no futebol, porque percebemos que vens da Amadora, se terá sido assim, pelo menos de memória, parecemos ser o Estrela da Amadora. O Helder falou nisso, não é? Na entrevista. Exato, ou foi o Helder, ok. Pensava que era o Mauro, agora também já estou baralhado. Mas fala-me um bocadinho destas tuas origens do futebol. Era coisa que jogavas no bairro, mas tinhas algum jeito? Como é que acontece tu ires para um clube e seres atleta de um clube a jogar à bola? Porque qualquer um de nós toca na bola, não é? Qualquer um dá uns toques, qualquer um brinca com a bola, mas há só aqueles que são predestinados para fazer algo mais, como o teu caso. Não fiz quase nada, quer dizer, digamos que me ajeitava, não era propriamente um péssimo jogador, não é? Okay. Ajeitava-me, joguei muito futebol desde muito pequenino, na rua, na escola, e quando comecei a ter idade de integrar equipas, porque na altura não começávamos tão cedo, não havia equipas de sub-9 nem de sub-7 como há hoje. Portanto, quando havia a partir dos infantis, que era a partir dos 10 anos, 11 anos. E aí comecei a jogar em equipa. Joguei no Algueirão, no Correios Desportivos do Algueirão primeiro. E depois fui, de facto, para o Estrela da Amadora. Fui através dos treinos de captação, ou seja, não foi propriamente o Estrela da Amadora que me foi buscar a lado nenhum nem contratar. Mas calhou, de facto, jogar no segundo ano de iniciado no Estrela da Amadora. Um trajeto, na altura, o Estrela da Amadora na primeira divisão. Tinha acabado, aliás, de ir a uma taça europeia e era um clube com alguma força e algum fogo nessa altura. E, portanto, mesmo aqui em Lisboa era dos clubes que lutava pelos lugares cimeiros do Campeonato Distrital. E pronto, fiz esse segundo ano de iniciado que interrompi porque, entretanto, a minha vida levou-me para Évora, para os meus pais e a mim e ao meu irmão. E podemos pôr aqui um parênteses, vamos pôr aqui um parênteses apenas e só para me esclareceres, já agora aproveito e satisfaço a minha curiosidade, se tu tens ideia daquilo que está a acontecer nesta altura no Estrela da Amadora, isto é, eu tenho lido as Paragonas e apenas isso, não sei em detalhe, não sei se tu também me consegues ajudar a perceber, porque há para ali um projeto de fusão, há ali uma aposta grande, há pessoas como o André Geraldes ligado ao futebol que vai assumir a direção, consegues ter uma ideia da sociedade desportiva. Isso. Portanto, o que percebi é que o Estrela da Amadora, que era Clube de Futebol Estrela da Amadora, entrou em falência, portanto extinguiu-se há uns anos e renasceu, passado algum tempo, como Clube Desportivo Estrela, que disputa os campeonatos distritais de Lisboa. Aliás, até o ano passado foi muito falado que jogaram contra o Belenenses, contra a equipa do Belenenses Clube, que também estava nos distritais de Lisboa. O que sucedeu agora é que houve uma fusão do Clube Desportivo Estrela com o Sintra Futebol, que era um clube criado há muito pouco tempo, mas que já tinha alcançado os escalões nacionais. E, portanto, fazendo essa fusão e criando uma SAD, uma sociedade desportiva, esse novo clube,
que vai usar o nome do Estrela, que é mais forte como marca do que o Sintra Futebol, ocupa o lugar que esse Sintra Futebol tinha no Campeonato de Portugal. No fundo é isto. E tem alguma ligação ou basicamente apenas o nome com o teu Estrela da Amadora? Não, existem pessoas ainda. O Clube Desportivo Estrela nasceu do segundo sei, não estou propriamente muito ligado nem a acompanhar de perto, mas muitas das pessoas eram pessoas que eram do Estrela da Amadora e que fizeram reviver de certa forma. O Sintra Futebol aproveita, não são do mesmo concelho, mas são da mesma linha, digamos assim, portanto, a chamada linha de Sintra, não é? Da qual a Amadora faz parte. Entre Lisboa e o Concelho de Sintra está o Concelho da Amadora. E, portanto, faz até algum sentido congregar estas duas equipas. Eu acho que pode. Vamos ver o que é que vai dar. Entretanto, voltas da vida, por aquilo que percebemos a acompanhar os teus pais, eis que desembarcas diretamente em Évora ou nos arredores de Évora? Nossa Senhora de Machede. Ok. Nossa Senhora de Machede. Porquê? O meu avô materno é natural de Nossa Senhora de Machede. O Sr. Pereira? Não era Sr. Pereira. Materno, era o materno, portanto era Valverde. Materno, é por cima materno. O avô materno era de Nossa Senhora de Machede, veio para Lisboa cedo e constituiu cá a família, etc. Mas nós desde sempre, desde pequenino, que visitávamos regularmente os primos que ele por lá tinha e etc. Os meus pais, a determinada altura, decidiram mudar de vida, estavam fartos, nós morávamos no Algueirão, como te dizia, portanto o IC19 era, às vezes, a minha mãe demorava 2 horas para ir do trabalho a casa e vice-versa, e portanto acharam que tinham que dar um salto diferente na vida deles, decidiram ir para Nossa Senhora de Machede, porque a minha mãe era delegada de informação médica e já fazia a zona de Évora regularmente, ou seja, já conhecia, já tinha aí uma rede, ela em cada 2 meses passava uma série de semanas aí, e pronto, e foi assim que se deu. Na altura, houve a hipótese que nós íamos subir para juvenis, e ainda falando do futebol, e eu era um dos que ia ficar nos juvenis do Estrela da Amadora. Portanto, os 30 e poucos que compunham a equipa, havia ali 7 ou 8 que iam ficar, eu era um deles. Os meus pais puseram uma possibilidade de ficar aqui por Lisboa com os tios, mas eu achei que o futebol gosto muito, mas não justificava. Separámos os meus pais com 14 anos, quer dizer. Sim. Foi uma mudança muito grande naquilo que estavas habituado, a vida com o bulício que nós conhecemos e a agitação de Amadora, do IC19, de repente vens para este sossego. Foi. Mudou muito dentro da tua própria personalidade? Tu percebeste que mudaste também como pessoa para esta nova realidade? Sim. Foi muito difícil, não é? Calculas, 14 anos, não é? Ali em plena início da adolescência, tinha os meus amigos, tinha a namoradita que até por acaso já tinha alguns meses e aquilo foi assim uma separação dolorosa. Não te vou dizer que os primeiros tempos foram idílicos, não foram, mas depois nós mudámos no verão, julho, agosto, depois começou a escola e começa a escola, a gente começa a conhecer pessoas e tudo se torna mais fácil. Comecei por estudar ali na Industrial, na Gabriel Pereira. Pronto, e conheci logo uma série de gente. E depois, curiosamente, lá está, o futebol também ajudou outra vez na integração, porque eu de facto gostava muito da namorada e tinha prometido não jogar futebol para poder aos fins de semana ir a Lisboa, ver de vez em quando ter com ela, mas isso durou pouco tempo e acabei por ir para Lisboa e Évora, desafiado por um colega de turma e pronto. E entretanto, segues para Severino de Faria para desporto, será isso? Não. Eu tinha o foco em ser jornalista. Ok. Ou seja, eu percebia, não jogava mal futebol, mas sabia que não ia conseguir ser assim ninguém no futebol, portanto nunca tive ilusões em relação a isso. Não é? E essa noção de jornalista surge como e quando? Desde pequenino a queres fazer os comentários muito cedo, em casa? não me perguntes porquê, surge muito cedo. Surge muito cedo com a bola, com o jornal A Bola. Okay. Felicidade de trabalhar, aliás, tive a felicidade de começar pelo sítio com que sonhava, portanto foi porreiro, a minha vida profissional. Mas eu tenho ideia, e os meus avós, portanto, já mostraram provas disso, eu desenhava jornais quando era miúdo, 6, 7 anos, desenhava jornais, um jornal que eu chamei Mais de Desporto na altura, e fazia uns desenhos, uns bonecos a imitar as primeiras páginas dos jornais desportivos, e depois vendia à família, por 1.500. E aí o que acontece então a Severino Faria com o seguir do processo de jornalismo, mas no meio disso tudo também foste parar à cave, é assim? Também foste daqueles que foi parar à cave lá nas masmorras do convento onde estavam as freiras? Mas fui parar à cave já depois de estar na Rádio Jovem. Ok, já depois. A aventura começa na Rádio Jovem pela mão do Hélder Cabecinho, justamente. Fala-nos um bocadinho então dessa experiência de início. Ele já lá estava na rádio. Ele já estava? Ele conta que foi a seguir à irmã com aquela missão secreta de verificar o que a irmã estava a fazer. Como é que ela se portava. Exatamente, com a missão enviada pelos pais, acreditamos nós, ele diz que não.
E no meio disso tudo, vocês conheciam-se da escola, mas no meio disso tudo, como é que acontece a Rádio Jovem? Portanto, por aquilo que eu percebo, foi de forma natural, era a continuidade daquilo que já fazias e com pessoas conhecidas. Não é fazia, eu gostava. Gostava de comunicação, sabia que queria ser jornalista, embora quando fui para a rádio não foi para a parte de informação, foi para a parte da programação. Eu acho que foi um desafio que ele me lançou na altura, se calhar terá insistido uma ou duas vezes, por nada especial, por saber que eu gostava da área e que era interessado na área. E fui lá, não me lembro de todo se tive testes de voz com Saragossa ou não, ou com outra pessoa. Quase que aposto, mas pronto. No Pátio do Salema? No Pátio do Salema, sim. Ok. E que memórias tens desses primeiros tempos com uma realidade completamente diferente, então, nesse caso? Aquilo era muito inebriante, a rádio. Era uma coisa... Eu lembro que comecei por fazer uns programas à noite tarde. Eu não sei se não era o próprio Luz Extravagante da Sara ou se era ali um pouco antes ou depois. A minha memória é fraca, ao contrário da tua, para esses detalhes. Mas sei que comecei por fazer um programa à noite, uma vez por semana ou 2 vezes por semana. E aquela sensação, de repente, de estar a falar para tanta gente, não é? Porque aquela noção de que o pessoal tem falado que a rádio era realmente muito ouvida, e era, não é? Então, nós temos noção disso. E foi muito inebriante ao início. E gostei muito. Quer dizer, senti-me ali muito entre a capacidade de estar a comunicar. Triste porque não tinha uma voz assim de rádio como gostava de ter e tal, mas pronto, nada a fazer. Isso que eu tenho isso na vida a fazer. Nem treinaste, nem te deram dicas para fazer a voz? Sim, tentei, claro. O Saragossa não te ensinou? Coisas. Já Saragossa? Mas o Helder é que andou comigo ao colo mais. Mas pronto, tinha alguma... Não tinha dificuldades em comunicar, acho eu. E gosto muito de música. E, portanto, isso também passa muito pelo gosto pela música, percebes? E o ambiente ali do lado do Pátio do Salema, com aquela gente que nós já vimos na fotografia, aquilo era de facto uma irmandade? Era uma delícia. Era uma delícia. Não te vou dizer que tenho entre esse grupo os meus melhores amigos da atualidade. E se calhar nem da altura, mas havia ali uma cumplicidade, não é? Tu falavas com o Helder de se havia competitividade ou não. Eu não me recordo, admito que sim, é natural que sim, mas havia, sobretudo, a malta divertia-se muito a fazer aquilo. E gostava de fazer. Gostava de ver as coisas a serem bem feitas mesmo pelos outros. E isso são tempos, são inesquecíveis. Quer dizer, eu comecei pela noite, mas depois a grande experiência que eu tenho e que eu retenho é quando fiz o programa da tarde. Estava já no 12º ano, lá está. E fazia das 3 às 5, salvo erro. Depois queria ter um nome no programa e a coisa fluía muito. Eu ouvia de manhã a RFM e depois ia tentar à tarde fazer parecido. E no meio disso tudo, o jornalismo estava ali de lado ou era uma ferramenta em que estavas a criar bases para quando fosse para avançar para o teu projeto de vida, que acaba por se concretizar, ao contrário de outros que podem passar por aqui e que tinham algum sonho, mas que não se concretiza, mas no teu caso tinhas essa ambição e atualmente concretizou-se. Portanto, ali a rádio acaba por estar a criar-te raízes, ou estava-te a ajudar, ou era Estava pelo menos a estar no meio, embora não fazendo informação, salvo depois umas incursões pelo desporto com o Joaquim Oliveira, que tive a ocasião de fazer pista, repórter de pista, enquanto o Joaquim fazia uns relatos, quando estávamos na Rádio Almanzor, na tal deserção, de que também fui participante. Mas pronto, isso, em termos de jornalismo, em termos de informação, nessa altura ainda não era uma coisa presente. Era uma coisa que eu sabia que queria fazer, queria estudar comunicação, queria vir para o curso da Universidade Nova, que se chamava Comunicação Social, e depois mudou de nome quando eu entrei, para Ciências da Comunicação, ficou uma coisa assim mais pomposa. Mas nessa altura eu estava só a fruir o gozo de fazer rádio, de pôr música, de escolher as músicas que ia pôr as pessoas a ouvir. E dentro do grupo de amigos, quando dizias que fazias programa na Rádio Jovem, eles também te identificavam? Também vai passar o programa do Chano? Tinhas aquela noção de que fazias algo diferente e que podia-te dar algum estatuto, por assim dizer, dentro do grupo de amigos? Acho que dava, sim, Não vou perguntar por namoradas e tudo mais, e tal, agora estou a falar sobre às vezes punhas uma música que achavas que ela ia perceber que era para perdida, ocorreu. Desculpa. Não sei se continua. Não, ia-te perguntar em relação a esse estatuto que eu te dizia quando os teus amigos sabiam que tu estavas na Rádio Jovem, não é? Sim, acho que sim. Acho que as pessoas sabiam e gostavam. Eu pelo menos sentia que poderia dar algum estatuto ali social, mas nada também transcendente, quer dizer.
que era. Eu é que tinha essa sensação de experiência de comunicar. rádio. Ok, dessa experiência de rádio. Manhã, tardes, chegaste a fazer também noites e fins de semana? Não. De noite, eu creio que as noites quando comecei foi o final era sexta-feiras. Fim de semana acabei por participar também várias vezes no Top 25 RJFM, de que o Capucine falava também outro dia. Fazíamos às vezes, entre ele e o Rui Pasadinhas, fazíamos ali umas joint ventures engraçadas para pôr música a tocar. Tardes e manhãs, acabei por fazer manhã, já depois de estar em Lisboa a estudar. Ainda nas primeiras férias de universidade que tive, ainda consegui dar uma perninha nas manhãs para ver como é que era, nas férias de Natal. Portanto, alguém teria ido de férias, não me lembro quem é que fazia as manhãs, confesso. Lembro-me que estava lá o Roberto Dores a abrir a tasca comigo, nessas férias de Natal. Ok. Mas a tarde foi o que marcou mais. Era uma sensação porreira. Discos pedidos ou qualquer coisa assim parecida? Não, por acaso não tinha, não. Não tinha, mas aceitava pedidos de amigos, essas coisas sim. Às vezes havia um amigo, pessoas que gostavam de música e podias pôr esta música assim, ok, a gente não tinha playlist, não é? Tinha total liberdade, com vinil. E era isso que eu ia perguntar. A música que tu tinhas era a música que a rádio tinha? Levavas a tua música, ou eras tipo 16 válvulas, que a música que passa no 16 não tem nada a ver com o resto, só se ouve mesmo no 16? Não, era um mix, ou seja, os hits tinham que passar, até porque das 15 às 17 tinhas que estar dentro daquilo que eram. Agora, eu também investi alguma coisa dentro de alguma das possibilidades que tinha. A Sara falou, não se lembrava do nome da discoteca que havia. Havia uma em Setúbal e havia uma aqui nos restauradores em Lisboa, era a Bimotor. A Bimotor, sim. A Bimotor. Eu cheguei a comprar lá uma coisa ou outra. Creio eu, não sei se estou aqui só com uma sugestão qualquer, mas eu acho que cheguei a trazer dinheiro da rádio também, uma vez que em Lisboa, para levar discos para baixo. Sim, e investia em algumas coisas minhas. Eu lembro que fui a Londres, por exemplo, tirar um curso, na altura, num verão, e trouxe até cassetes, né? Porque a gente podia passar cassete. Na altura já havia cassete, CD e continuava a vinil. Era assim, um multitasking. Trouxe uma cassete do Billy Joel, vim todo contente com o CD das Four Non Blondes, que tirando a RFM, okay, só a Rádio Jovem é que passava aquilo. Aquilo era um orgulho para mim que tinha trazido o CD. Com muitos hits. Ainda não havia a Portugal. E preferências, no meio de tudo isso, para fazer rádio? Naturalmente eu acredito que o CD, mas o vinil tinha aquele encanto próprio que não se encontrou em mais lado nenhum, em mais nenhuma plataforma. Não, de tal maneira que eu ainda hoje invisto alguma coisa em vinis. Em vinil? Segunda mão. E experimentas mix e tudo mais? Não. Porque era um dos truques da rádio daquela altura, passar do prato 1 para o prato 2 e entrarem as coisas ali certinhas. Não, só tenho um prato. Diz? Só tenho um prato em casa, só tenho um giradisco. Mas pronto, porque é a escola 16, eu só vi alguém uma vez fazer isso na minha vida, só encontrei um, que era o António Ribeiro, meu colega, fazia isso de uma forma extraordinária, não sei como é que aquilo acertava, mas acabava uma e já estava a outra perfeitamente. Portanto, fica aqui mais uma vez o chapa para ele. Quanto a ti, perguntava-te, no caso, Alexandre, em relação aqui às memórias de rádio, o que é que tu tens para partilhar connosco? Tu só fizeste no Pátio Salema ou depois seguiste também connosco para lá em frente ao jardim? Não, esse tal... Tens lá fotografias, eu vi fotografias de programas feitos lá ao pé do jardim. Esse tal Natal, essas manhãs de Natal, já era no Jardim Público, ali em frente ao jardim, por cima do restaurante. E também concordas que se perdeu um bocadinho do espírito? Havia quem dissesse que se perdeu ali um espírito de rádio jovem próprio da Cave, aquele underground próprio RJ. Acredito que sim. Não era só a Cave, era a Cave e o pátio em si, não é? Claro. Era a Cave mas e o pátio aquele espírito underground, porque os estudos estavam mesmo lá por baixo. Lá está. Na altura que se dá a mudança, eu já não estava no dia-a-dia porque tinha vindo para Lisboa estudar. Portanto, apanhei já isso nas férias. Não tenho dados, experiência concreta minha, mas é fácil perceber até pela geografia da coisa, não é? Porque o Pátio de Salema era no centro da cidade, o jardim também, mas aquilo era ainda mais central. Claro. E era um sítio onde era fácil as pessoas juntarem-se, não é? Podiam estar ali encostadas aos muros, aos carros, tinha ali o Juventude em frente, ia-se beber uma imperialzinha, depois vinha-se falar, depois entrava-se por ali adentro. Iam lá chamar, está a acabar o CD, vai lá pôr, está a acabar a música, qualquer coisa assim. Exato, anda cá que isto está arriscado e tal. Mas, e diz-me uma coisa, sim, a nível de experiência, porque falas e tens o prazer de estar na comunicação social, pergunto-te, a rádio continua a ter um papel importante naquilo que tu entendes que seja a comunicação do século XXI, por mais tecnologia, por mais redes sociais, por mais... vamos lhe chamar outros meios de acesso à música, mas a rádio continua a ser um ponto de ligação, seja para anteriores gerações, como também para a nova geração. Qual é a tua opinião
sobre o que é fazer-se rádio no século XXI? Eu acho que ainda tem um espaço importante. Não é comparável ao que já teve, não é? Não tenhamos ilusões, as pessoas hoje ouvem rádio essencialmente dentro do carro, ou de manhã quando estão a ir para o trabalho e à tarde quando estão a regressar. Mas, por exemplo, já se assiste a um fenómeno de podcast em que a rádio volta a ter algum papel. Volta a ter ali uma boa janela de oportunidade, né, nos podcasts, e as rádios estão a tentar aproveitar isso bem. O facto das rádios estarem online já lhes voltou a dar-lhes aquela possibilidade de serem a companhia durante o dia. Eu acredito que haja outra vez cada vez mais pessoas a ouvir rádio. E há um caminho. E depois, no lado da informação. Do lado da informação, há o imediatismo que é insubstituível. Não é? Por mais iPhones que haja, por mais que as televisões agressivas estejam no local 10 minutos depois de alguma coisa acontecer, para a rádio basta ter um telefone e entra-se em direto a falar. Portanto, se acontecer alguma coisa de muito relevante, eu não tenho qualquer hesitação, o primeiro sítio onde eu procurar é a rádio. Não é? E para um relato de futebol, só pode ser rádio. Para um relato de não, futebol. a televisão não tem aquele cheiro que vem apenas pela parte local. Tu és daqueles, por exemplo, que não estejas a nível profissional a ver uma bola, a ver um jogo, és daqueles que desliga o som da televisão para ouvires o comentário de uma Antena 1, de uma Rádio Renascença? Deixei de fazer isso por causa do delay. Sempre fiz isso, mesmo desde miúdo. Só que agora temos o problema do delay, não é? Porque a televisão por cabo dá-nos ali sempre 1 ou 2 segundos em que o homem já está a gritar golo e na televisão ainda está a chutar. E já há uns anos que isso acontece, mas fazia isso. Fazia isso quando era miúdo, lembro-me perfeitamente de fazer isso. Não por desprimor nenhum para as pessoas da televisão. Até porque trabalho em televisão, eu já trabalhei em televisão, mas tem outra magia, claro que sim. E diz-me uma coisa, em relação àqueles episódios que eu gosto sempre de perceber um bocadinho para esta malta, bem, embora quem habitualmente vê estes 30 minutos como é a malta da mesma geração, é a malta que passou na mesma altura na rádio, mas para alguém que possa eventualmente ver via YouTube, porque está livre, esta filmagem está livre para o mercado, e o mercado aqui, estamos a falar das redes sociais, para se perceber um bocadinho do que era fazer rádio no teu tempo, consegues-nos dar aqui uma ideia através de 1 ou 2 episódios que tu te lembras, daqueles com rapaziada, não foste daqueles que pegou fogo às notas do Helder, por exemplo, as notícias e as coisas começaram a arder? Não, esse tipo de coisas não. Não fazia, nem era alvo de grandes partidas, digamos assim, felizmente não. Mas o que era fazer rádio? Para mim é sempre a magia do vinil. Isso aí é insubstituível. Colocar o disco, não é? Fazer a pré-escuta enquanto há outra música a tocar, alinhar, saber, como a Ana Boto falava nisso na entrevista que deu, saber o timing, que a gente dizia na altura era o timing, era saber falar até o rapaz começar a cantar ou a rapariga, não é? Saber exatamente quando é que a música entrava e saía, isso era uma coisa insubstituível, que os CDs facilitaram muito, porque tu no CD podias ver os segundos, isso era batota, não é? Quando era nos discos era mais complicado. Mas assim, episódios, tive coisas de me atrapalhar a falar, isso é o que eu me lembro essencialmente. Eu queria, num dos primeiros programas. E o atrapalhar em que sentido? Era muita coisa para dizer ao mesmo tempo? Não, neste caso falta uma palavra. Foi logo nos primeiros programas. Estava ainda muito nervoso. E pus a tocar uma música do Cat Stevens. E o Cat Stevens tinha acabado, ou estava em processo de conversão ao islamismo, não é? Transformou-se em Yusuf qualquer coisa. E eu estava a dizer isso enquanto estava só a parte instrumental e queria dizer o Ayatollah. E não, na palavra Ayatollah não me veio à cabeça e eu acabei a frase a dizer o coisa do Irão. Pum, e ele começou a cantar e eu calei-me, o coisa do Irão. Isto não é nada, não é? Portanto, lembro-me disto porque foi muito, logo ao início, foi meio traumático, foi assim uma coisa. E foi Desculpa, não, ias dizer. Ia dizer que há uma essa foi menos feliz, e aí, não porque estivessem a fazer de propósito, mas estava a acontecer qualquer coisa. Do lado de fora do vidro, não é? Onde estava o Manela, aquela malta Regi, estava a acontecer qualquer coisa que me fez rir, quando eu estava a pôr uma música do Freddie Mercury que tinha morrido nesse dia, ou no dia anterior, ou coisa parecida. E percebe-se no ar que eu me estava a rir, isso não foi bonito. Essa foi mesmo lamentável. E há, no teu caso, alguma música que tu, quando a ouves agora, já um bocadinho mais velhinho, já com outra experiência de vida, mas que continuas a ter as tuas músicas, ou um vinil que seja, que te faz lembrar automaticamente o underground, o rádio jovem underground? Há duas. Daqueles hits de repente, que se tornou evidente. O Ana Lee do GNR. Ana Lee do GNR, faz-me lembrar logo. E uma música que eu ouço... É muito raro ouvir, mas quando aquilo começa se ouço, lembro-me imediatamente da entrada da rádio. Que era dos Ugly Kid Joe, salvo erro. Everything About You, qualquer coisa assim. Não sei porque, não é sequer uma música da minha especial predileção, mas por alguma razão me faz lembrar a rádio, muito, muito mesmo.
E algum genérico, ou algum daqueles que já passaram por aí, por vezes aparecem os registros, ficaram áudio desse tempo, ou algum áudio que tenhas gravado de um genérico do teu programa, que ouves aquela música e lembras-te logo? Não tenho nada, nada. Terei tido eventualmente na altura em cassete, mas pronto, isso já não tenho. Eu uso vinil, mas já não uso cassete. E não tenho registros. Talvez haja alguém que tenha, e se calhar até já pôs no grupo, não sei, mas não, isso não tenho memória. Ok. Alexandre, e nomes de pessoas, de gente que te marcou, gente que simboliza aquilo que quando te pedem para falar da rádio, há pessoas que lembras instantaneamente. Já percebi o Helder, não vale a pena falar sobre isso. O Rui Miguel. Fala-me mais nomes que a ti te fazem lembrar a RJ. E que possas eventualmente ainda manter o contacto, não é? Sim, a Sara Martins de Caras, uma pessoa que eu tive sempre um apreço especialíssimo, uma admiração muito grande. Eu adorava a voz dela na rádio, era uma coisa fabulosa. Felizmente temos mantido algum contacto, não é recorrente, mas é com alguma frequência, quer dizer, sabemos onde é que um está, se o outro está bem, se não está. A Sara Martins, o Dimas era divertidíssimo, era uma pessoa divertidíssima. E depois lembro-me de uma série de malta que fazia ali os programas connosco, quer dizer, o Paulo Barreto que fazia à noite, não é? Lembro-me daquela malta que tinha umas músicas mais alternativas e diferentes. Lembro, por exemplo, do Pedro Pechincha, que lembro-me do Eddie, que fazia muita coisa com o Cláudio Trindade também. Depois eles depocavam, e a malta ia vê-los tocar nos bares, era uma coisa engraçadíssima. O Rui Miguel Passadinhas, o Nuno Valadas, muito importante. Uma pessoa também que nós olhávamos, eu e o Helder, sabes que 2 anos, quando tu és adolescente, é muito tempo, não é? Ele é 1 ou 2 anos mais velho, tem mais 1 ou 2 anos de experiência e acabas por eles acabam por se tornar uma referência para ti. E lembro-me desses nomes, Ana Boto, todos os dias lá, a Sónia Parcheiro, a Bela Hortinhas, e agora estou-me a esquecer de alguém de certeza, a Liliana Sandra Neves, o pessoal da informação, o Roberto Douros, o meu comparsa dessas manhãs que eu nunca mais me esqueço, não é? Foi uma experiência ótima. No inverno, em dezembro, saí de casa às 6 da manhã para ir fazer rádio. Era muito giro, além de partilho umas dores com ele também, clubísticas, etc. Ele tem mais, porque tem um nome, tem um apelido, vamos dizer. Tem mais. E mais nomes, Gonçalo. Diz-me uma coisa. Não, mas eu acho que está perfeito. Mas há mais. Perfeito para aquilo que... Diz. Estou-me aqui a esquecer de alguém justamente. Claro, mas eles sabem. Acho que sim. Não, mas eles sabem e nós já temos essa memória. Diz-me em 2 minutos o que estás a fazer agora a nível do canal Eleven, que aqui há português é o canal 11. Portanto, não há comparação com o Eleven Sports, mas é o 11 onde tu dás a tua colaboração. Queres-nos falar um bocadinho do que é que fazes lá? Foi brutal, a entrada da Eleven no mercado português, quando nós já tínhamos registrado o nome 11. Quer dizer, ainda há gente com certeza que acha que é a mesma coisa. Mas não nada a ver. Não, eu estava na federação, eu entrei para a federação vai fazer 7 anos. E fui para a área, ou seja, entreguei a carteira profissional de jornalista, não a podia manter, e fui para a área da comunicação, organização de jogos e muitos conteúdos, ou seja, continuei a fazer muitos conteúdos também. Quando surgiu o projeto do 11, e porque eu tinha alguma experiência anterior de coordenação em televisão, na TVI, acharam que eu podia ser útil numa fase de arranque para unir, no fundo, unir as duas instituições, a instituição-mãe, que já está cá há 100 anos, que no fundo é a dona de uma instituição nova que está a nascer e que precisa de fôlego e pronto, eu fui fazer ali um bocado a ponta entre as duas e estou como coordenador geral do canal, portanto faço parte da direção. Embora isso, mas muito rapidamente, porque isto está previsto desde o início, a ideia de fazer uma espécie de comissão de serviço e depois voltar ao lado da Federação Portuguesa de Futebol, isso estará para acontecer, porque o canal, infelizmente, e bem, já está a fazer o seu caminho e eu vou voltar ao sítio onde estava antes. Jantar da rádio, podemos contar contigo? Estás a 1 hora e pouco mais daqui de Évora? Só se não puder. E aliás, fui a pelo menos 2. Fui a pelo menos 2 dos que se fizeram e tentarei, com certeza. RJ século 22, estás pronto para isso? Se te chamarem, eras rapaz para isso, mesmo à distância, arranjar-te um programa feito aí, gravado, ou contigo é como eu, só mesmo em direto? Não, era capaz. Sabes que a rádio, há pouco perguntaste-me, ias-me perguntar o que é a rádio e acabámos por ir, a tua pergunta foi para o lado do que é que a rádio significa hoje. Eu pensei que ias perguntar o que é que significa para mim. A rádio para mim é sempre um amor adiado. E eu muitas vezes... Adiado. Eu sei. A letra faz muita diferença. Dou por mim a pensar muitas vezes... Para nos explicares o... Só isso, dou por mim a pensar muitas vezes que se calhar gostava de ter continuado a fazer aquilo desta vida. Animação.
Está em pausa. Vamos dizer que está em pausa, não está, no caso... Está a dar a resposta, Gonçalo. Muito bem. Olha, da minha parte agradecer-te, não temos mesmo mais tempo, os 30 minutos estão mesmo a esgotar-se. Agradeço a tua simpatia, a tua disponibilidade. Vamos continuar a acompanhar o teu sucesso é o nosso sucesso. Não esquecendo no currículo, pôres lá os anos que fizeste rádio e Rádio Jovem, e só temos de agradecer teres partilhado connosco estes momentos e vamos voltar a entrar ao contacto para partilhar não outras dores, mas partilhar futebol, porque há muito para contar noutras conversas. Olha, um abraço para ti. Grande abraço, eu é que agradeço, Gonçalo. E continua, está bem? E até ao jantar. Ainda nos vemos antes do Natal. É questão de coisa e tal. Enquanto houver, esta coisa vai funcionar. Ainda nos vemos até ao Natal. Um abraço. Um abraço, obrigado. Adeus.